Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Como sempre, começamos invocando a Santíssima Virgem Maria e o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Quero lembrar vocês que de 7 a 12 de maio eu vou proferir aqui em Colonial Heights, Virgínia, o curso Conhecimento e Moralidade, cujo programa está lá no meu site www.olavodecarvalho.org. Informações e inscrições com o misterioso Sr. Eduí Ferro. Telefone 041-3527-0987 ou 041-9974-4443 ou 041-9650-9671. Também que no curso da professora Margarita Noyes, www.margaritalol.com, ela vai começar a estudar o excelente artigo de Vijan Guroyan, Awakening the Moral Imagination, Teaching Virtues Through Fairy Tales, despertando a imaginação moral, ensinando as virtudes através dos contos de fadas. Ela vai começar isso na próxima terça-feira. E também, deixa eu ver, o programa é feito por ela e pela Mariana Descatiati, www.margaritalol.com. Bom, vamos lá. Então, em primeiro lugar, de novo, está havendo aí um esforço para o Congresso legalizar não somente o aborto, mas o aborto e a eutanásia, tudo junto, tá certo? Esse pessoal não desiste. É importante ver que isso aí é um esforço mundial, uniforme em todo o planeta, que não é coincidência, não são coisas que acontecimentos isolados, tá certo? Mas é um plano mundial que vem desses círculos globalistas para implantar em todo o planeta uma concepção zoológica do ser humano e da sociedade. Eu não sei, eu não chego a entender, vamos dizer, o amor que essas pessoas têm por isso, como é importante para eles o aborto, a eutanásia, e logo em seguida vai haver, né, o aborto pós-parto, né? Já estão falando nisso. Tem aqui um cidadão, um acadêmico aqui, saiu no Journal of Medical Ethics, veja, isso aí é ética agora, né? Dizendo o seguinte, dizendo que o aborto é igualzinho, não há diferença de você abortar um bebê e você matá-lo depois de nascido. A gente vê isso, a gente pensa que isso é um argumento contra o aborto. Não, é a favor do infanticídio. Ele está dizendo isso para dizer, olha, já que vocês abortam, também pode matar a criança depois que nasceu, né? Eu, por exemplo, eu suponho que o autor disso já tenha nascido. Portanto, se eu chego lá e dou um tiro no desgraçado, não faz diferença nenhuma. Se pode matar um bebê, por que não pode matar um menino um pouco mais crescidinho, né? Um adolescente, um jovem, um homem maduro ou um ancião? O sujeito pode abortar o sujeito, por exemplo, aos 93 anos de idade. Que diferença vai fazer? Não é isso? Agora, o argumento dos caras é o seguinte, o feto, enquanto está na barriga da mãe, ele ainda não é um ser humano, ele é apenas uma coisa. E depois que ele nascer, ele também não é um ser humano, porque o ser humano não é ser humano por natureza, porque ele nasceu assim. Não, ele é ser humano porque a sociedade lhe conferiu, né, o estatuto de ser humano. Ou seja, um monte de não seres humanos reunidos confere a humanidade, né, ao recém-nascido. Porque é o tal negócio, se o ser humano não é humano por natureza, quem foi que o tornou humano? Só tem duas explicações. Primeiro, foi Deus, né, como está na Bíblia, que fez o homem de barro e soprou o seu espírito, né? Ou então só pode ter sido os deuses astronautas. Porque o ser humano, um ser que não é humano, tornar-se humano por conta própria, eu digo, isso é impossível, né?
Você pode acreditar na teoria da evolução quanto você queira, mas você pode procurar em Charles Darwin e ver assim, não, os macacos evoluíram porque eles queriam evoluir, foi uma livre decisão. Os macacos leram Darwin e decidiram, então, evoluir. A teoria de que a sociedade é que confere o estatuto humano ao ser humano implica isso. Né? Quer dizer, a evolução é fruto de uma decisão livre do macaco. Ele não era humano, daí ele falou, raio, isso aqui é uma boa ideia, vou ser humano. Tá certo? E então ele vira um ser humano e depois ele confere o estatuto honorário de ser humano ao bebê, ao macaquinho recém-nascido. Né? Agora, isso sai numa revista de ética médica. Puta vida. Agora, isso aí vem daquela mente brilhante que é o professor Peter Singer, né? Aquele que acha que as galinhas têm direitos humanos. É isso. Você, por exemplo, você comer uma galinha, comer um frango, é uma coisa inteiramente inumana, é um holocausto. Né? Esse pessoal matando, comendo galinha, né? Porco, vaca, é uma coisa horrorosa, totalmente inumano. Agora, o feto pode matar, e até o bebê pequeno também pode matar. E o bebê um pouco mais grandinho também pode. O que não pode é tocar nas galinhas, tá entendendo? Né? E esse pessoal que está andando na rua e pisa na formiga, meu Deus do céu. Não é isso? Então, isso aí é um morticínio generalizado, isso é um genocídio. Então, isso aí já passou do limite do grotesco. Não é isso? Agora, estas concepções todas, elas estão sendo implantadas no mundo à força. E tem muito dinheiro por trás disso, e tem governos inteiros empenhados nisso. Então, isso não é para brincar. Não são coisas que estão acontecendo. Quem quer que não perceba que esta concepção, né, animalesca da civilização foi elaborada ao longo de muitas décadas. Tá certo? Isso aí desde o tempo do Cecil Rhodes, o homem que fundou a Rodésia, que era um bilionário que se achava o reformador do mundo. Tá certo? Ele juntou lá meia dúzia de intelectuais na Inglaterra para planejar uma nova civilização global. E daí a coisa foi indo, com o tempo eles foram contratando mais intelectuais, né? Gente tipo Peter Singer, né? Para criar do nada uma nova civilização inteiramente baseada assim, em biologia, física, química, etc, etc, e daí deduzir, né, a civilização inteira. Porque são pessoas que acham realmente que sabem tudo. E isso está sendo implantado no mundo sistematicamente. São grandes fundações, são mega empresas multinacionais, são governos, são partidos políticos, são ONGs bilionárias espalhadas por todo quanto é lado, tá certo? E eles não param, você vê que é o dia inteiro. E é evidente que a destruição completa do cristianismo, a proibição completa do cristianismo está no programa, meu filho. Aquilo que Lenin não conseguiu fazer na Rússia na base da porrada, os caras vão conseguir fazer na base da propaganda. Né? Então, e sobretudo, o truque aí não é fazer propaganda contra o cristianismo em si. Não. É fazer propaganda contra certas condutas que, uma vez proibidas, tornam o cristianismo inviável. Por exemplo, o que fizeram aqui, de você tornar todas as organizações de caridade obrigadas, né, a fornecer camisinhas e financiar programas abortivos. Quer dizer, se você é obrigado por lei a agir contra a sua religião, o que acontece? Aquela religião, por mais que você seja apegado a ela, ela vai perder vitalidade na sua mente. Você vai se esquecer daquilo. Você vai criar uma situação, vamos dizer, de conduta contraditória, de estimulação contraditória. Quer dizer, por um lado você tem a sua fé religiosa, né? A igreja mandando você fazer uma coisa, o governo mandando fazer outra. Então, com esse conflito de autoridade, vai criar em você aquele negócio que chama estimulação paradoxal. Quer dizer, submetido à estimulação paradoxal, o cérebro cede à pressão e qual é o resultado? O resultado é a credulidade mais abissal que você possa imaginar. Quer dizer, o sujeito começa a acreditar em tudo, fica um bocó de mola, um bobão, e daí tudo que a autoridade disser, você sim senhor, sim senhor, sim senhor. Quer dizer, é a redução da humanidade, a redução sistemática, consciente e deliberada da humanidade a um estado de estupidez
subcanina. Galinácea, na verdade. Subgalinácea, porque as galinhas pelo menos têm direitos humanos e você não vai ter nenhum. Quer dizer, isso não é para brincar. Agora, no meio disso, o pessoal da direita, os ditos conservadores, liberais, etc., ficam com os debates mais estapafúrdios do mundo, discutindo assim, né, temos que inventar uma constituição nova para o Brasil, né, qual seria a sociedade melhor, né, quer dizer, é uma punhetologia política que é um negócio alucinante. Quando, na verdade, só tem que discutir uma coisa: como é que nós vamos tirar esses filhos das putas de cima de nós? Como é que nós vamos quebrar o poder deles? Não é como é que nós vamos conviver direitinho com eles. Não é como é que nós vamos ganhar a próxima eleição. Não. Eu estou dizendo, este movimento todo, ele resulta da implantação mundial da mentalidade revolucionária. Eu vou repetir o que é a mentalidade revolucionária. Revolução significa você ter um projeto de futuro para toda a sociedade a ser implantado mediante a concentração de poder. Então, esta definição se aplica a todas as revoluções que já aconteceram, com exceção da Revolução Americana, que não foi uma revolução nesse sentido, foi apenas uma guerra de independência. Mas isso se aplica à Revolução Francesa, à Revolução Chinesa, à Revolução Espanhola, à Revolução Cubana, foi sempre isso. E nesse sentido, se você entendeu este conceito, que está explicado num monte de artigo que eu publiquei, e mais na transcrição de aula que está lá no Seminário de Filosofia e também no Inter-American Institute, se você entendeu esse conceito, você perceberá claramente que esses projetos globalistas são o maior projeto revolucionário da história humana. Porque é para implantar exatamente isso, quer dizer, uma nova organização da sociedade a ser implantada no futuro, está criando um projeto de futuro a ser implantado através da concentração de poder que já está sendo implantado e exercido. Então, esses banqueiros, esses tecnocratas, essa gente toda, eles são os maiores revolucionários da história humana. Robespierre, perto deles, era um cara modesto, tá certo? Lenin era apenas um aprendiz. Você lê lá no livro do Carroll Quigley, Tragedy and Hope, que é um sujeito favorável a esse projeto, ele não fala contra o projeto, mas quando você vai ver, fala, os caras querem no mínimo, mandarem tudo, planejar tudo, tá certo? E criar uma sociedade no qual tudo esteja regulamentado até a conduta pessoal. Vocês verem, esta mesma turma promoveu na França a promulgação de uma lei que pune você por declarações feitas em privado. Por exemplo, você faz uma declaração anti-gay, né? Você diz assim, olha, o homossexualismo é pecado. Você sussurra isso no ouvido da sua mulher, né? E alguém ali, um parente que não gosta de você, ouve. Vai lá e conta para o governo e você vai para a cadeia. Ou seja, a ideia do Big Brother já está aí, gente. Não é ficção mais, a coisa já está acontecendo. Enquanto isso, aparecem jumentos como esse seu Joel Pinheiro, da revista Dicta, para dizer assim, não, você discutir questões morais é besteira, nós temos que discutir questões políticas. Eu discuto, você já avisou o outro time, porque faz um século que não só os comunistas, mas também os globalistas, só trabalham na esfera da revolução cultural, da mudança dos princípios morais, que é a substância da vida social, da qual a política decorre quase que automaticamente. Se você domina os princípios morais que governam a sociedade, você sabe quais são as opções que a sociedade vai fazer. Você sabe o que todo mundo vai escolher. Então, quem domina a moral, aqui o seu Joel Pinheiro, vai estudar, vagabundo. Quem domina a moralidade da sociedade, domina a política. Então você não quer que os conservadores discutam. Ele acha que conservadores discutir moral e religião é perda de tempo. Então vai avisar os comunistas disso. Esse sujeito nunca leu um livro da Escola de Frankfurt, nunca leu um livro de Antônio Gramsci, não está sabendo de nada o que acontece e vem cagar regra. É por causa... é isso que astravanca o progresso, gente. Está entendendo? Por que vai dar ouvido a um menino de 12 anos que não sabe nada? Diz que o pai dele é um filósofo, economista, liberal, não sei, não tenho certeza. Então ele cresceu ouvindo propaganda liberal, né? E tem todos aqueles preconceitos que na verdade nasceram da Revolução Francesa
e que são eles mesmos instrumentos da implantação do esquema revolucionário no mundo, só que ele não sabe, tá certo? Então aí começa a cagar regra com base na sua pura preferência subjetiva. E as pessoas perguntam o que eu acho disso. Eu falo, isso não pode, eu não acho nada, eu não tenho nenhuma opinião a respeito das opiniões do seu João Pinheiro. Não são opiniões, elas só podem ser analisadas como sintomas, vamos dizer, do fracasso educacional do seu Pinheiro. Que não é culpa dele, por quê? Porque é um fenômeno nacional. É todo mundo assim hoje. Agora, veja aqui, este negócio da legalização do aborto e eutanásia, eu vou fazer um apelo a vocês. Né? Vocês procuram na internet, o seguinte título: Congresso prepara a legalização do aborto e eutanásia. Cliquem isso lá no Google e vocês vão achar uma explicação bastante meticulosa sobre isso. E está também no Mídia Sem Máscara, tá certo? Então o apelo é o seguinte: telefonem para os senadores brasileiros. Pode telefonar mesmo. Então o senador está lá para ouvir a opinião do eleitor. Se ele não quer, mesmo que você não tenha votado no desgraçado, né? Fala, ó, eu sou seu eleitor, pelo menos em pensamento, tá certo? Então, queria pedir para o senhor não aprovar esta merda, porque isso aí é um crime. Né? Isso aí é projeto globalista, tá certo? De reduzir a humanidade a um estado subgalináceo, e o senhor não pode se compactuar com uma coisa dessa, tá certo? Agora você vê o nosso Congresso, ele fica lá, você não pode dar uma palmada na bunda de uma criança, mas você pode matá-la. Mas que coisa! Né? E daqui a pouco vai passar aí a lei do suicídio assistido. Eu sou inteiramente a favor, porque eu daria assistência técnica para o suicídio de todas vossas excelências. O Congresso Nacional inteiro quer suicídio assistido? Fala comigo, é de graça. Eu assisto o seu suicídio e sugiro meios tão rápidos e indolores que você não vai nem saber, você tá entendendo? Você não vai nem saber que morreu, meu filho. Né? Então, eutanásia também. Eutanásia é um homicídio por caridade. Né? Me contrata, eu vou lá e faço eutanásia neles todos, pô. De graça. Né? Você matar o sujeito um por um, nada do peido. A gente amarra o sujeito e fica até envenenar o desgraçado dele morrer. Né? Agora, olha aqui. Veja que coisa, né? Teve aí uns padrecos no Brasil que estão enviando às autoridades eclesiásticas um pedido para que removam, né, enviando à Arquidiocese de Cuiabá um pedido para que removam o padre Paulo Ricardo das suas funções, porque, presta atenção aqui, porque ele é um homem amargurado, fatigado, raivoso, compulsivo, profundamente infeliz e transtornado, e não tem saúde mental. Olha, de tudo isso aqui tem uma coisa que é verdade, vocês não mentiram em tudo. E quando diz que ele é fatigado, como é que não vai estar fatigado, cercado de gente como vocês, porra? O homem está lá fazendo as tripas coração, trabalhando que nem um doido para cristianizar o Brasil, e vem vocês enchendo o saco, fazendo fofoca pelas costas, porra. Isso é gente de uma indignidade, de uma baixeza, que tem que ser tirada da igreja a pontapé. Não é para escrever para arquidiocese, não. Tem que entrar na igreja desgraçada e falar, sai daí, vai para casa. Tá certo? Então lá pressionando o arcebispo de Cuiabá, Dom Milton Antônio dos Santos, né, para que, aspas, Padre Paulo Ricardo de Azevedo Júnior seja imediatamente afastado das atividades de magistério, que seja afastado de todos os meios de comunicação social e todo qualquer suporte. Ou seja, querem calar a boca do homem. Por quê? Porque ele é católico demais, pô. Ele vai lá e ensina os sacramentos, ensina a moral católica. Não é para fazer isso, o Padre Paulo Ricardo. É para ensinar abortismo, gaysismo, socialismo,
tudo quanto é merda. O senhor, em vez de ensinar merda, ensina, dá para transmitir o ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo. Opa, Paulo Ricardo, isso é coisa que se faça, porra. Isso ofende as pessoas, isso magoa, tá entendendo? Então o senhor vai lá, fala para as pessoas não comer a mulher do vizinho, fala que é para não dar, você tá entendendo? Como é que o senhor fala essas coisas, porra? Agora, aqui eu conheço bem o padre Paulo Ricardo, O padre Paulo Ricardo é um dos homens de mais bom humor que eu conheço. Os homens mais equilibrados, mais sãos, tá certo? Mais justo e equilibrado que eu já vi. Quem são esses moleques para dizer uma coisa dessa? Tá certo? Então, eles lançaram isso. O pessoal que conhece o padre Paulo Ricardo, então, criou uma petição para a arquidiocese. Não liga para esses caras, isso é fofoca, isso é intriga, tá certo? E aqui o endereço da petição é um pouco complicado, mas eu vou mostrar aqui para vocês. Espero que estejam vendo. Está aparecendo aí na tela? Veja, vou deixar um pouquinho aqui para vocês copiarem. Estão vendo ali? Então é petiçõesonline.com/petição/Paulo-Ricardo-de-Apoio-AO-PE-Ricardo-de-Azevedo-Júnior/395. Li certo, porque eu aqui estou lendo ao contrário, estou lendo pelas costas. Então é isso, ficou aí na tela, vocês copiam daí. Eu sei o seguinte, o pessoal lançou com a ideia de chegar a 5.000 assinaturas. No segundo dia já tinha 6.000. Então, gente, vamos, por favor, eu estou pedindo, não costumo pedir nada, tá certo? Estou pedindo, por favor, vão lá e assinem este negócio. Vamos fazer a coisa chegar aos 20.000. 20.000, 30.000, etc. Tem que calar a boca desses desgraçados que querem calar a boca dos outros. O Paulo Ricardo nunca fez nada para calar sua boca. Você fica falando besteira e ele não reclama. No máximo ele fala contra. Você fala uma coisa, ele fala outra. Como é o normal na democracia. Tá certo? Então vamos lá assinar esse negócio, gente. Também falar em petição, tem a famosa petição dos militares, porque os militares fizeram aquele manifesto contra certas declarações de ministros da dona Dilma. E, embora a nossa lei, presta atenção, a lei dá aos militares da reserva o direito de opinar sobre o que quiserem. O militar da reserva tem o mesmo direito dos civis. Apesar disso, a dona Dilma mandou puni-los. Então, não é uma questão de você concordar com a opinião deles. É concordar com o direito que eles têm de dar opinião, porra. Mesmo que você seja contra a opinião. Não tem aquele negócio do Voltaire, não concordo com uma só palavra do que dizeis, mas defenderei até a morte o vosso direito de dizer. Pratique a democracia, porra. Defenda o direito dos milicos de dizer o que quiserem. Então, acontece o seguinte, eu sempre achei que esse negócio de petição e manifesto não adianta nada se não for acompanhado de uma atitude política, de uma demonstração de poder. Não são só palavras, você tem que reunir pessoas e tem que intimidar o adversário. Ele tem que mostrar que você tem apoio, que você tem respaldo, que você não está sozinho. Tá certo? Que não é uma questão de juntar 200 contra 1. Na hora que você pega 200 contra 1, chega lá, tem 300 para defender o cara. É isso que tem que ser, tá, né? Então, só que desta vez, o manifesto dos militares foi transformado numa ação política eficaz graças à prepotência da dona Dilma. Se ela tivesse ficado quietinha, ninguém ia nem ler o manifesto dos milicos. Ela mandou punir os caras, punição injusta, punição ilegal. O que aconteceu? Os outros milicos tudo correram para apoiar os signatários do primeiro manifesto, que tinha 90 e poucas assinaturas, agora está com... já está com mais de 1.500. Eu vou lá assinar também e estou pedindo para vocês, assinem. Não é questão de você achar que eles estão com a razão no que estão dizendo, é defender o direito que eles têm de dizer. Tá certo? E mais ainda, e hoje mesmo,
mandei um artigo do Diário do Comércio que eu vou ler para vocês, porque eu acho que é uma coisa urgente. Ah, tá aqui o endereço da pá, aqui, pá. Manifesto dos Militares não é tão difícil quanto a petição do padre Paulo Ricardo, porque é só vocês irem no site www.averdadesufocada.com e tem o link, tá certo? Minha mulher fica dando palpite aqui no meu programa. Opa, mulher quer mandar em tudo, hein? Que coisa, esse negócio feminista. Né? Obrigado pela ajuda. Então, http://www.averdadesufocada.com. Vão lá e vocês vão achar, né, a petição dos milicos. Então, eu vou ler um negócio aqui para vocês. Eu mandei hoje mesmo para o Diário do Comércio, mas aqui tem que ser lido desde já. Depois vocês leem a versão escrita quando sair no Diário do Comércio. O artigo chama-se A Rotina das Cobras. Se há uma lição que a história ensina, documenta e prova acima de qualquer dúvida razoável, é a seguinte: sempre que os comunistas acusam alguém de alguma coisa, é porque fizeram, estão fazendo ou planejam fazer logo em seguida algo de muito pior. Acobertar crimes sob afetações histriônicas de amor à justiça é, há mais de um século, imutável procedimento padrão do movimento mais assassino e mais mentiroso que já existiu no mundo. Só para dar um exemplo incruento, o Partido dos Trabalhadores ganhou a confiança do eleitorado por sua luta feroz contra os políticos corruptos, ao mesmo tempo que ia preparando, para colocá-lo em ação tão logo chegasse ao poder, o maior esquema de corrupção de todos os tempos, perto do qual a totalidade dos feitos de seus antecessores se reduz às proporções do roubo de um cacho de bananas numa barraca de feira. Mas nem todos os episódios desse tipo são comédias de terceiro mundo. Nos anos 30 do século passado, o governo de Moscou promoveu por toda parte uma vasta e emocionante campanha contra as ambições imperialistas de Adolf Hitler, ao mesmo tempo que, por baixo do pano, as fomentava com dinheiro, assistência técnica e ajuda militar, no intuito de usar as tropas alemãs como ponta de lança para a ocupação soviética da Europa. Como de fato acabou sendo feito. Parênteses, hein? Quer dizer, ele não conseguiu ocupar toda a Europa, mas ocupou um bocado de coisa. Ocupou a Hungria, ocupou a Romênia, ocupou a Tchecoslováquia, ocupou a Polônia. Tá certo? E só parou por aí por quê? Porque as tropas anglo-americanas vinham pelo outro lado e também iam ocupando um pedaço. Com a diferença seguinte: os americanos ocupavam para libertar e depois ir embora. O russo ia lá ocupar e ficar para sempre, né? Oprimindo os caras, obrigando a trabalhar de graça, tomando dinheiro e matando quem reclamasse. Então, este plano não ficou no plano. Foi o que Stalin planejou fazer. Ele disse: os alemães vão na frente, destroem tudo, mas eles não vão ser capazes de tomar conta desta merda. Então, eles ganham, mas não levam. A gente vem atrás e pega tudo. Então, vamos lá ajudar o alemão a fazer merda, porque o beneficiário será nós. Isto é uma coisa que hoje está arquicomprovada. Quer dizer, quem primeiro lançou isso foi o sociólogo alemão Ernst Toppitsch, né? No livro A Guerra de Stalin. Tá certo? E depois esse é um monte de estudo histórico, todos hoje está mais do que comprovado que foi exatamente assim. A Segunda Guerra foi inteirinha um plano diabólico de Stalin. O nazismo jamais teria chegado a ser um perigo para a humanidade, seria só um perigo para os alemães, seria um perigo local, se a União Soviética não tivesse ajudado a refazer o exército alemão, porque o exército estava proibido. Presta atenção, pelo Tratado de Versalhes, a Alemanha não podia ter um exército. Então a Rússia o que fez? Emprestou um pedaço do seu território, deu assistência técnica, deu dinheiro, deu ajuda militar para criar do nada um exército alemão. Sem exército, o que Hitler poderia fazer? Poderia só encher o saco, tá certo? Mas com o exército na mão, ele virou o perigo que virou. E quem fez isso? Foi Stalin que fez isso. Então, vamos lá. Os exemplos poderiam multiplicar-se ilimitadamente. Em todos os casos, a regra é a máxima atribuída a Lenin: xingue-os do que você é, acuse-os do que você faz. Se o acusado realmente cometeu crimes, ótimo, desviarão a atenção dos crimes maiores do acusador. Se é inocente, melhor ainda. Durante os célebres processos de Moscou,
onde o amor ao partido levava os réus a confessar crimes que não haviam cometido, Bertolt Brecht, ídolo literário maior do movimento comunista, proclamou, aspas, se eram inocentes, tanto mais mereciam ser fuzilados, fecha aspas. Não foi mera efusão de servilismo histriônico. A declaração obscena mostra a funda compreensão que o dramaturgo tinha da premeditação maquiavélica por trás daquela absurdidade judicial. Como o bem e o mal, na perspectiva marxista, não existem objetivamente e se resumem à resistência ou apoio oferecidos às ordens do partido, a inocência do réu é tão boa quanto a culpa, caso sirva à propaganda revolucionária, mas às vezes é muito mais rentável. Condenar o culpado dá aos comunistas o ar de justiceiros, mas condenar o inocente é impor a vontade do partido como um decreto divino, revogando a moral vigente e colocando o povo de joelhos ante uma nova autoridade misteriosa e incompreensível. O efeito é devastador. Então, esta é uma operação psicológica também baseada em Pavlov. É o efeito do choque moral. Quer dizer, de repente, o governo, a autoridade que você respeita, age frontalmente contra todos os princípios morais da sociedade, assim com a maior cara de pau. Isso desorienta as pessoas. Isso acontece no Brasil. Então, isso quer dizer, condenar o inocente é melhor, porque choca as pessoas. Você condena um, condena dois, condena três, daqui a pouco as pessoas não têm mais aquela confiança nos padrões morais de antigamente. Elas ficam em dúvida, ficam com o síndrome do piu-piu. Tá certo? Então, isso aí é técnica da estimulação contraditória. Isso não se aplica somente aos processos de Moscou. Perseguir o general Augusto Pinochet por delitos arquiconhecidos dá algum prestígio moral. Mas condenar o coronel Luiz Alfonso Plassas a 30 anos de prisão por um crime que todo mundo sabe jamais ter acontecido é uma operação de magia psicológica que destrói, junto com o inimigo, as bases culturais e morais da sua existência. Na presente comissão da verdade, os crimes do acusado são reais, mas menores do que os praticados pelo acusador. A onda de terrorismo guerrilheiro na América Latina data do início dos anos 60 e já tinha um belo currículo de realizações macabras quando, em reação, os golpes militares começaram a espolcar. Computando o total das ações violentas que, partindo de Cuba, se alastraram não só por esse continente, mas pela África e pela Ásia, a resposta dos militares à agressão cubana mostra ter sido quase sempre tardia e moderada, sem contar o fato de que, pelo menos no Brasil, veio desacompanhada de qualquer guerra publicitária comparável à que os comunistas, inclusive desde a Europa e os Estados Unidos, moviam contra o governo local. Sob esse aspecto, a vantagem ainda está do lado dos comunistas. Os delitos cometidos pelos militares chamam a atenção porque uma rede de ONGs bilionárias, secundada pela militância esquerdista que domina as redações, não permite que sejam esquecidos. Nenhuma máquina de publicidade, no entanto, se ocupa de explorar em proveito da direita as vítimas produzidas pela Conferência Tricontinental de 1966, pela OLAS, Organização Latino-Americana de Solidariedade, de 1967, ou hoje pelo Foro de São Paulo. Numa disputa travada com tão escandalosa desproporção de recursos, a verdade não tem a menor chance. Na tão propalada ânsia de restaurar os fatos históricos, ninguém se lembra sequer de averiguar a participação de brasileiros nas ações criminosas empreendidas pelo governo de Fidel Castro em 3 continentes. Parênteses, inclusive em lugares de fala portuguesa como Angola. Os cubanos chegaram a mandar 56 mil soldados lá para matar angolanos, inclusive com a ajuda do governo militar brasileiro. Isso é importante. Vai dizer, como é que não houve crime dos militares? Ajudar cubano a invadir Angola, a ir lá matar angolano, não é crime? Claro que é. Agora, disso ninguém acusa, porque esse crime é a favor deles. Então, se você falar, pensar, quantas vítimas da repressão, houve no Brasil? Que eu saiba, a morte total é algo entre 300 e 400, não passa disso. Né?
Quantos vocês mataram em Angola? Muito mais do que isso. São milhares e milhares. No mínimo, conta mais modesta, são 10 mil pessoas. Com a ajuda de brasileiros, militantes que estavam lá, em altos postos do governo cubano, como seus exerceu. Então, fala crime dos militares. Tem um crime dos militares. Matar inocentes em Angola. Porque chegaram lá e mataram a população civil. Não foi coisa só de soldado atirando em soldado. Você mataram muitos inocentes. Então isso quer dizer que em poucos meses o nosso governo militar cometeu em Angola muito mais crimes do que ele é acusado no território nacional. Só que ninguém reclama disso porque foi crime a favor da esquerda. Você vê que beleza? Vê o espírito de isenção e de justiça que tem essa porra dessa comissão da verdade, que está aí prostituindo a palavra verdade, esvaziando de toda substância, acostumando as pessoas a chamar de verdade o que é propaganda pró-petista. Quer dizer, na próxima geração, o sujeito escuta falar uma coisa contra o PT e fala, não, isso não é verdade. Verdade é só o PT. Então mudaram o sentido da palavra verdade. Verdade é o que é a favor deles. Agora, quer investigar os crimes dos militares? Eu acho que deve investigar todos, mas principalmente esse que foi o maior deles. E esse, vocês todos foram cúmplices. Então vamos lá. Encobrindo esse detalhe, fugindo ao cotejo dos números, trocando os efeitos pelas causas e partindo do pressuposto tácito de que os crimes praticados a serviço de Cuba estão acima do julgamento humano, a Comissão da Verdade é, de alto a baixo, mais uma farsa publicitária montada segundo o modelo comunista de sempre. Seu objetivo não é o mero revanchismo, como ingenuamente eu penso aos militares. É habituar o povo a conformar-se com um novo padrão de justiça, no qual, a priori e sem possibilidade de discussão, um lado tem todos os direitos e o outro não tem nenhum. A única coisa estranha nessa reencenação de um script tradicional é que suas vítimas ainda procedam como se esperassem de seus julgadores alguma idoneidade e senso de equilíbrio, sentindo-se surpreendidas e chocadas quando a igualdade perante a lei lhes é negada. Tanto quanto os cristãos se sentem repentinamente traídos quando o governo Dilma volta atrás no seu compromisso antiabortista de campanha. Não há nada de surpreendente em que as cobras venenosas piquem. Surpreendente é que alguém ainda se surpreenda com isso. Então fica aí essa minha mensagem aos militares brasileiros. Vocês estão fazendo muito bem de reagir a esta coisa. Tem que até agradecer a Dilma, que transformou um mero documento escrito num movimento político. Um manifesto não faz sentido se não tem um poder político por trás. Então agora, apoiando os seus colegas de farda, os militares brasileiros estão mostrando que tem um poder. E estão tapando a boca desse governo. Quero ver o governo ficar contra todas as Forças Armadas de uma vez. Não vai ficar. Então, note bem, as Forças Armadas ainda são a entidade de maior confiabilidade no Brasil. Isso aí, pesquisa após pesquisa. Pergunta para o povão assim, quem você confia? Exército, igreja, Força Armada, parlamento, mídia, partidos políticos, etc, etc. Parlamento e mídia está lá embaixo. Ninguém acredita em deputado, senador e jornal e televisão. Ninguém acredita merda nenhuma em vocês, porra. Agora, as duas entidades de maior prestígio no Brasil são as Forças Armadas e a Igreja Católica. Então, o brasileiro hoje confia naqueles que ele sempre confiou. Tá certo? E a Igreja Católica, apesar da sua decadência, ainda tem o prestígio e a credibilidade no Brasil. E Dona Dilma, quando tem? Zero. E o parlamento, quando tem? Zero. E a mídia, quando tem? Zero. Agora, então eu pergunto, se não tem credibilidade, por que tem poder? É muito simples. Parem para pensar no que significa a palavra mídia. É aquilo que está no meio. Então, é o plural de medium, meio. Então, é aquilo que está visível por todas as pessoas ao mesmo tempo. É aquilo que todo mundo sabe e que sabe que os outros sabem. A informação que não está na mídia circula em canais particulares. E não adquire o que se chama de fé pública.
Então, ainda que não tendo credibilidade nenhuma, a mídia, pelo simples fato de ocupar este lugar na sociedade, ela desempenha um poder. Porque o que está na mídia pode ser alegado como fé pública. Agora, o que não está, então é este grupo que sabe, aquele grupo que sabe, esta pessoa, outra pessoa, então não tem, é como se fosse apenas mera opinião. Mas o que sai na grande mídia passa como sendo verdade publicamente reconhecida. Então, o pessoal de mídia sabe que eles desfrutam desse privilégio de ser os donos da fé pública. Ainda quando estão mentindo e ainda quando todo mundo sabe que eles estão mentindo. Então, vamos lá, vamos assinar a petição dos militares também. Não precisa concordar com eles, não. É só para defender o direito que eles têm de se defender, pô. Então, está aqui o negócio do Journal of Medical Ethics. É impressionante isso aqui. Estamos vendo aqui, segundo dados da Fundação Getúlio Vargas, a confiança na Igreja Católica cresceu 4% no último ano. Né? Porque a Igreja Católica está um pouco menos comunista do que era antes. Graças à influência que começou já com João Paulo II e agora se tornou ainda mais patente com Bento XVI, a Igreja está gradativamente voltando à linha daquilo que havia abandonado, aquilo que havia traído no Concílio Vaticano II. Tá certo? Voltando timidamente, voltando muito devagar, mas está voltando. E com isso vai crescer a confiabilidade que a Igreja merece. Tá certo? Agora, falando desse negócio de mídia, aqui nos Estados Unidos, por exemplo, o xerife Joe Arpaio foi lá e mostrou os documentos do Obama e mostrou a prova técnica absolutamente irrefutável de que houve falsificação. Principalmente a do alistamento militar, tá certo? Que eu já disse, faz tempo que eu digo isso. O negócio foi assinado em 1980 num documento que só foi impresso em 2008. Quer dizer, é o Exterminador do Futuro. Né? O cara assina no ar e 20 anos depois aparece um papel embaixo, sustentando a assinatura. Né? Se você vai ver o carimbo que o Obama fez lá, é claro que ele pegou o carimbo, tirou a borrachinha, quando está escrito 2008, cortou e virou por 08 virar 80. Né? Então, em vez de 1980, apareceu só 80. E mais ainda, está colocado no lugar errado. Você vê o carimbo padrão do correio, a data tem uma certa distância da margem. Ali a distância é muito maior. Então é claro que foi falsificado, uma falsificação grosseira, boboca. Tá certo? Então, não tendo o que responder a isso, o que o pessoal obamista, mídia puxa-saco, mídia chapa branca, está fazendo? Não respondem nada às provas. Eles não contestam as provas, porque se for contestar, vai fazer papel de palhaço. Então, se pega aspectos laterais. Fala, não, o xerife está fazendo isso porque ele é republicano, é motivação política, etc, etc. Escuta, meu filho, mas as motivações são conjecturas psicológicas que você faz. Não pudesse pensar, o xerife Arpaio está fazendo isso porque ele é um filho da puta. Pode até ser, meu filho, mas ele está dizendo a verdade e a prova é judicialmente válida. É esse o ponto que interessa. Então, quer dizer, que o aspecto substantivo do fato é jogado para escanteio e sobra o aspecto adjetivo. Adjetivo é a ideia adverbial. Então, é isso que a mídia faz. Mas está adiantando? Não, não está. Porque em tudo quanto é lugar você vê que pelo menos metade da população já acredita que tem um treco errado nos documentos do Obama. Quer dizer, quanto mais tenta esconder, mais aparece, está entendendo? É o negócio do cidadão que queria fazer a suruba em casa e botou um vidro fumê na janela. Só que ele botou o vidro fumê ao contrário. Então ele não via a população do outro lado da calçada e todo mundo lá assistindo. Agora, tem aqui, o pessoal está entusiasmado com a Rússia porque a cidade de São Petersburgo baniu a propaganda homossexual e pedófila. Então aparecem os cristãos conservadores dizendo, tá vendo agora os valores civilizacionais estão na Rússia. Eu digo, mas vocês são trouxa mesmo, hein? Primeiro, isso foi banido numa cidade, foi uma prefeitura que baniu, não foi o seu Putin.
Segundo lugar, se o seu Putin quisesse realmente, né, Putin está fazendo a maior propaganda de que agora a Rússia recebe os exilados que sofrem perseguição religiosa no seu país. Não é bonito? Eu digo, seria ótimo então que ele parasse de perseguir os católicos como persegue lá na Rússia. Quer dizer, é como dizer, você está sofrendo perseguição lá? Besteira! Venha sofrer perseguição aqui! A nossa perseguição é melhor que a dos outros, porra! Porque nós não perseguimos só vocês, nós perseguimos vocês e também perseguimos os gays. Olha que maravilha. Nós pomos todo mundo na cadeia. Os padres, os rabinos, os gays, todo mundo. Só não pomos quem tem a carteirinha do partido, porra. Então, aqui, o Donald Trump está falando uma coisa que eu estou dizendo há 6 meses. Cuidado, porque o Obama, cuja situação eleitoral não é das mais invejáveis, é capaz de montar uma guerra para salvar a candidatura. Porque já é tradicional nos Estados Unidos. Em tempo de guerra, não se fala contra o presidente, não se vota contra o presidente, seja ele quem for. Pode ser Luiz Antônio Satanás da Silva. Tá certo? Nessa hora, o nosso presidente, nós todos juntamos para defender o país. Então, se o Obama fizer uma guerra, então, todo mundo vai cair nessa. Só que não cai. É a esquerda, né? A esquerda falava mal do Bush durante a guerra, falava mais mal dele durante a guerra do que em qualquer outra época, né? Então, como também no tempo do Vietnã. Tá certo? Veja, a esquerda elegeu o Lyndon Johnson, né? E durante a guerra jogava merda nele que não parava de jogar. O Lyndon Johnson era esquerdista pra caramba, era um homem a favor do governo centralizado, Estado previdenciário, tudo que a esquerda adora. Só que daí ele fez a guerra do Vietnã e a guerra era contra os comunistas que tinham invadido o Vietnã do Sul. Então isso não pode. Então, quer dizer, o Johnson nos traiu, ele passou para a direita. Imediatamente o Johnson, que era um ídolo, virou um monstro, né? Mas o pessoal conservador leva a sério os valores patrióticos. Então, seja o presidente quem for, eles não vão falar mal dele durante uma guerra. E o Obama está contando com isso. Então, Donald Trump tem toda a razão. Ele tem toda a razão porque, com 6 meses de atraso, descobriu um negócio que eu já estou falando aqui com 6 meses de antecedência. Como sempre, como sempre. Porque olha aqui, minha gente, eu estudo esse negócio de ciência política. Vocês leiam lá a minha apostila, questões de método, problemas de método nas ciências sociais, vocês vão ver que eu analiso essas coisas com critério científico. Não é palpite, não é profecia, não é sacação, não, eu estou fazendo um trabalho científico. E os meus artigos de jornal são amostras de análises, claro que amostras jornalísticas, populares, tá certo? De análises que são feitas com muita seriedade, tá certo? Então eu digo, eu sou o único cientista político do país, os outros não entendem merda nenhuma disso. Tudo que eles preveem não acontece, acontece o contrário. Não está aí até agora. Outro dia eu estou lendo lá, o cientista político, o historiador Luiz Felipe de Alencastro diz que não sei o quê. Luiz Felipe de Alencastro é o homem que disse que o Foro de São Paulo não existia, porra. Como é que vai levar a sério? Tá certo? Um incompetente, um incapaz desse. Ora, porra. Tem um historiador que não sabe que não pode julgar as coisas com base na opinião do terceiro e que tem que ir aos documentos de fonte primária. É lição número 1 do curso de história, porra. O cara não fez, ele só foi na aula número 2. Né? Agora aqui. Estou falando para vocês da guerra cultural para implantar um novo padrão civilizacional. Tá? Na primeira sessão do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, realizada nesta terça-feira, foi acatado o pedido da Liga Brasileira de Lésbicas e outras entidades sociais sobre a retirada de crucifixos e símbolos religiosos nos espaços públicos dos prédios da Justiça Gaúcha. Então, é a proibição da religião. Quando você retira os símbolos, você proíbe a citação dos textos sagrados. Isso aí, meu filho, chama-se genocídio cultural. Você está privando as pessoas do seu meio de expressão cultural. Tá certo? Então, aquilo que você não pode dizer acaba sumindo da sua mente. Este negócio funciona. Né? Você vê, por exemplo, aqui no estado de Ohio, né, tem muito católico no estado de Ohio, né? E tem lá o candidato católico conservador, que é o Rick Santorum. O pessoal votou tudo no Romney, que é mormon. Então isso quer dizer, eles não têm mais aquela convicção, aquela fibra, né? De não, se nós somos católicos, nós temos que apoiar o candidato católico, que é a coisa mais óbvia do mundo. Não, esqueceram.
Quer dizer, está ficando mole, está entendendo? Então, veja aqui. Vamos dar o nome dos desgraçados. Participaram da sessão do Conselho de Magistratura o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Marcelo Bandeira Pereira, desembargador Günther Spode, o segundo vice-presidente, desembargador Cláudio Baldino Maciel, terceiro vice-presidente André Luiz Planella Vilarinho e a corregedora-geral da Justiça em Exercício, Liz Helena Schifino Robles Ribeiro. Está aqui. Estes caras são agentes, conscientes ou inconscientes, da implantação do novo padrão civilizacional zoológico, onde uma preferência, veja, a preferência sexual transformada em política. E se eu tiver uma preferência sexual pela mulher do próximo, porra? Vamos fazer aqui a Liga Nacional dos Adúlteros. Pois não tem aqui o livro do Shelby, né, o romance do Shelby, conta a história de um cara obcecado que só queria comer mulher casada. Depois ele termina maluco, evidentemente. Mas começa com essa mania. Então, aqui, Liga Nacional dos Adultos. É uma preferência sexual que nós temos. Não é isso? Então, o outro também, que só quer comer, né, cabrita, galinha, porco espinho, hipopótamo. Por que não, porra? Se a preferência sexual é um negócio sacrossanto que está acima dos valores da religião, então podemos fazer também a Liga Nacional dos Punheteiros. Os direitos dos punheteiros. Porque você, por exemplo, chamar um punheteiro de punheteiro pode ser grave. É uma ofensa terrível. Você sabe que tem um episódio trágico na história do Brasil, com Olavo Bilac, meu xará, tá certo? Chamou Raul Pompeia de punheteiro. Raul Pompeia ficou ofendido, desafiou Olavo Bilac para um duelo, que naquele tempo tinha duelo, perdeu o duelo, chegou em casa e estourou os miolos. Então vê que chamar um punheteiro de punheteiro pode ser gravíssimo, pode induzi-lo ao suicídio. Então fica proibido, vocês têm que inventar um termo, né, de autoajuda, alguma coisa assim, tá certo? Um termo que não seja pejorativo para designar os punheteiros. Tá certo? E os caras que comem cabrita, você já é um cara praticando a bestialidade, mas que coisa mais, né, mais brutal e insensível. Dizer que isso é bestialidade, não é isso? Seria assim, o amor interespecífico, né, entre as espécies. Eu, por exemplo, tinha uma gata que tinha um caso amoroso com a cachorra. Lesbianismo interespecífico. Eu tenho fotografia das duas namorando. A cachorra ia montar na gata e a gata gostava. São mistérios da natureza. Tá certo? Então, olha aqui, o nosso tempo já está acabando. Né? E olha, o negócio aqui está brabo, viu? Pô, só que não dá, tem que ter um monte de notícia. Aqui, olha o tamanho, a coleção de merda que é para comentar essa semana. Comentei 1/5 disso aí. Não deu tempo de falar mais nada. Então, por favor, assinem a petição a favor do padre Paulo Ricardo. Assinem a petição a favor dos direitos militares da reserva, dizerem o que quiserem. Tá certo? E até a semana que vem. Muito obrigado.